O deserto ele é fantástico, porque na Bíblia o deserto ele tem um sentido de transformação ou de fechamento de ciclos. Moisés, antes de resgatar o povo hebreu, ele foi ficar 40 anos no deserto. Jesus, antes de começar seu ministério, foi ficar 40 dias no deserto. O povo hebreu, antes de chegar na terra prometida, foi ficar 40 anos no deserto. Então, a gente vê um propósito de Deus. Olá pessoal, que bom que estamos aqui com mais um podcast, continuando essa série maravilhosa sobre segredos das terras bíblicas, ok? Alguns segredos estão até na internet, mas são segredos porque a gente está desvendando dentro da visão, vamos dizer assim, bíblica, da visão de uma experiência de alguém que viveu lá nessa terra e conhece a terra, que é nosso grande amigo e irmão, que é o Antônio Araújo, que está conosco mais uma vez. Bem-vindo. Obrigado, pastor Alírio. E é muito interessante porque as pessoas costumam admirar muito alguém que tem um certo conhecimento sobre o tema, especialmente algo que está tão em moda hoje, que é Israel, o fim do mundo, está chegando, pandemia, né, guerras, rumores de guerras e tudo mais, né? Na verdade, o que eu gosto do meu trabalho é que a gente permite que pessoas como eu e você, somos pessoas comuns, simples, né, podem ter acesso a essas informações e lugares, são acessíveis, né? Agora, por exemplo, nós vamos falar um pouco, nós falamos sobre o Mar Vermelho, sobre a Península do Sinai, os possíveis 2 lugares do Monte Sinai, mas a gente quer explorar um pouco agora o deserto, né? Sim, aliás, o deserto é um lugar que Israel, infelizmente, ficou rodando 40 anos, né? Aquela história de Cades Barneia, lembra? O pessoal vai até espiar a terra, aí não acredita que Deus podia dar a terra, volta, e tornou aquele juízo terrível. Então, tiveram que passar por ali. E até chegar, acho que já dá para falar também, na sequência, vai chegar até no Monte Nebo, de onde Moisés avistou Canaã, e ali onde ele foi recolhido, né? Não acharam o seu corpo depois. Mas o nosso irmão Antônio vai falar mais detalhes para não pular etapas. Como que fica a questão do deserto? Vamos lá, o deserto é um tema que eu amo muito, né? É um tema que eu amo muito, embora exista muito pouca ou quase nenhuma informação arqueológica sobre esse período de 40 anos no meio do deserto. Até porque a terra dos midianitas, atual Arábia Saudita, sempre foi um país muito fechado e que agora está se abrindo. E eu creio que é uma oportunidade fantástica. Já existem cristãos indo para lá. Esse ano já houveram algumas expedições, as primeiras foram esse ano. Eu devo ir no final desse ano. A gente quer conhecer e estabelecer contato com os sauditas e ver como no futuro a gente pode permitir que os grupos brasileiros visitem a Arábia Saudita, uma terra que durante muito tempo era quase que uma lenda contemporânea, né? A terra que se sabe pouco dela, um país muito fechado, um país difícil de conseguir visto, mas o deserto ele é fantástico, porque na Bíblia o deserto ele tem um sentido de transformação ou de fechamento de ciclos. Moisés, antes de resgatar o povo hebreu, ele foi ficar 40 anos no deserto. Jesus, antes de começar seu ministério, foi ficar 40 dias no deserto. O povo hebreu, antes de chegar na terra prometida, foi ficar 40 anos no deserto. Então, a gente vê um propósito de Deus. Algo que eu gosto muito de falar, é muito comum no nosso meio cristão alguém dizer: por favor, ore por mim, né? Eu estou atravessando um deserto, né? O diabo me colocou no deserto, né? E o diabo não coloca ninguém no deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto.
O próprio Deus conduziu o povo pelo deserto, porque hoje nós vivemos uma mítica de sucesso no nosso meio cristão, uma exigência de alta performance, de promessas, de prosperidade. E a prosperidade ela é bíblica, o sucesso ele é bíblico, mas ele não é a mola propulsora da nossa vida. A nossa mola propulsora é o relacionamento com Deus. E uma coisa que me chama muita atenção, e offline aqui a gente conversando hoje, eu falei sobre os processos de Deus. O deserto, ele poderia durar talvez 90 dias para o povo, mas durou 40 anos. O povo sai do Egito com um foco. Qual que era o foco? A promessa, a conquista, a terra prometida. E o foco de Deus era o deserto. Porque o foco de Deus, eu costumo dizer, não é o nosso sucesso, é a nossa transformação, é a nossa regeneração. A conquista e o sucesso é uma consequência dessa transformação. Então, e qual local que o Senhor ama escolher para esse processo? O deserto. Então, eu tenho poucas informações desse deserto que o povo vagou, a maior parte são informações literárias, mas agora a gente vai começar a se aventurar por essas terras sauditas, para a gente saber mais sobre o tempo e o processo do povo de Deus no deserto. Mas eu acho muito interessante, no final desse bloco nós vamos chegar no Monte Nebo e em Gilgal, e é um texto que eu amo, que eu já reparti ele muitas vezes, está escrito em Josué capítulo 5, que Deus manda Josué circuncidar o povo, principalmente os homens de guerra, porque os homens que saíram do Egito eram circuncidados, mas os homens que chegaram na Terra Prometida não eram circuncidados. Em poucas palavras, havia uma promessa, e quem chegou na promessa não foi quem saiu do Egito e entrou no deserto. Quem tomou posse da promessa foi quem nasceu no deserto. Então os desertos existem para que algo morra e algo nasça na nossa vida. Algo venha a ser gerado. Posso só dar um toque aqui em relação ao deserto, né? Então, até você mesmo falou, é importante nós morrermos, é isso? É nossa parte. Morrermos para nós mesmos, porque Deus não, a vida de Deus não pode brotar, ela não pode existir enquanto nós não morrermos, né? Não existe a vida da carne e a vida do espírito junto. Um vai prevalecer. Então, vamos lá, o deserto. O deserto é lugar de morte. E, resumindo, é o seguinte, no deserto tudo morre, só Deus sobrevive. Ok? Então, se tudo morre, tudo que é seu morre. Só vai ficar aquilo que é de Deus. Tá? Então, é uma peneira muito fina, onde só passa o que é de Deus, o resto morre. Então, meu irmão, glorifica Deus pelo deserto, porque Deus está crescendo na sua vida. Aí você está naquela parte que o João Batista falou, convém que ele cresça e eu diminua. E isso só acontece no deserto. O próprio evangelho que nós tentamos viver, eu não ouso dizer que eu o vivo na sua plenitude, mas o evangelho que tentamos viver e pregamos, ele é a respeito de morte. Ele é a respeito de que eu morro e Cristo vive em mim. Sim. E esse processo, ele é muito interessante, porque esse nascer de novo faz parte da nossa trajetória contínua com o Senhor. Por isso 40 anos, por isso aprender a depender do maná. No deserto foram dadas as instruções de higiene. No deserto foram dadas as instruções de educação de família. Eu costumo dizer que quando você está numa situação difícil, porque existem vários tipos de deserto na nossa vida, o financeiro, o espiritual, o emocional, o sentimental e por aí vai, e você está numa situação totalmente diversa, um verdadeiro deserto, a pergunta normalmente não pode ser por quê, jamais. Porque o porquê, ele diz respeito a uma situação momentânea, o agora. A pergunta tem que ser para quê? O para quê aponta para um propósito, o que Deus quer gerar. E todo propósito, como eu disse aqui antes, do Senhor, ele aponta para a eternidade. Então, para quê
eu vou discernir através do Espírito Santo o que precisa morrer. O que determina 40 anos ou 4 anos no deserto é o tempo que eu demoro para morrer. Então, eu sabendo o que precisa morrer, vai ficar mais fácil de eu dedicar isso ao Senhor e entregar a Ele. E isso é que vai diminuir o deserto e não a minha oração dizendo abrevia o deserto. Né? Porque a oração tem que ser que eu morra logo. Cumpra-se o propósito do deserto. Então o deserto não é à toa, não é simplesmente um castigo, pode ser até um juízo, mas tem muito a ver, tem mais, o interesse de Deus é a nossa transformação. Né? Perfeito. Por isso que o juízo não vem como uma punição cruel, não, pelo contrário, é algo que um tratamento de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 12, né? Deus é um pai e o pai que ama o filho corrige esse filho. Então, mostra o amor e o zelo de Deus quando nos corrige. Muitas vezes como disse o pastor já no começo aqui, a gente está bem claro, não é o diabo que leva você para o deserto, Deus leva você para o deserto para um tratamento, e quanto mais você cooperar com ele, no sentido de mortificar a sua carne, permitir essa morte, né, do seu eu, você abrevia o deserto. Se não, pode ir prolongando, como aconteceu com o pessoal lá de Canaã, o pessoal hebreu, que não chegou em Canaã, ficou 40 anos rodando, e a maioria morreu no deserto. Tem um amigo meu que eu ouso chamá-lo de amigo, porque eu admiro muito, o pastor Paulo Júnior de Goiânia, e ele, quando ele cita o deserto, principalmente vamos falar do deserto da Judéia, quando Jesus foi tentado, né? 40 dias de jejum, Jesus tinha fome. O que Satanás ofereceu? Pão. Vamos transformar em pão em pedra, né? E vamos resolver o problema. Jesus estava só, né? Vamos te dar todas as nações. Né? Jesus estava num momento de fragilidade. Vamos pular daqui, vamos pôr os anjos para te servir. Então, na verdade, na Bíblia, quem oferece solução para todos os problemas de maneira rápida e ágil é o diabo. Deus oferece o deserto. E o Paulo Júnior fala uma frase muito ousada, né? Tem muita gente na igreja pedindo coisa para Deus que tinha que pedir para o diabo. Porque quem oferece solução sem processo é o inimigo. Porque ele quer te embriagar com o prazer de uma conquista momentânea. E assim o povo de Israel então vem para esse processo onde vão passar 40 anos no deserto. Como eu disse, nesses 40 anos é que é gerado o judaísmo. Nesses 40 anos são geradas as leis mosaicas. Nesses 40 anos são geradas as leis de como gerir uma família, de como condenar alguém que cometeu um crime. É gerada, digamos, uma constituição completa. E tudo isso é no deserto. Agora, com a abertura da Arábia Saudita, talvez sejam possíveis descobrir vários locais. Mas essa região do Mar Vermelho, ali de frente para a Península do Sinai, que é a Península do Sinai, onde está o Sinai que visitamos hoje, e do lado saudita, o possível Sinai, do lado saudita, que seria o verdadeiro, de acordo com algumas novas teorias, né? E eu não sou ousado aqui para dizer qual é o certo, por isso a gente vai lá conhecer e, se possível, visitar os dois. Mas é uma região de formação rochosa, de granito vermelho em sua base, pelo menos toda aquela parte ali que está de frente para o Mar Vermelho. À medida que você adentra o deserto saudita, e é um país continental, é um país bem grande, de dimensões grandes, aí você acessa desertos mais de areia, chegando até a região do Golfo Pérsico, que é uma outra parte que foge do Mar Vermelho. A Península Arábica, ela separa o Mar Vermelho da região do Golfo Pérsico. E esse é o deserto pelo qual o povo circundou, né? Andou em círculos durante ali 40 anos. Como continuação desse deserto, tem a região onde hoje é a Jordânia. É muito interessante, ali no sul da Jordânia tem um dos locais mais visitados do mundo, que é Petra, a antiga capital do povo Nebateu, as rochas, a formação rochosa toda de arenito, de cor rosa, de uma beleza
inigualável, palco de filmes cinematográficos, mas existem alguns sites que são passados desapercebidos, que acredita-se que ali o povo hebreu esteve acampado, já próximo do final dessa peregrinação do deserto. Então, antes de chegar em Petra, tem um vale maravilhoso, que é possível fazer safaris, tanto de camelo, de quadriciclo, de carros tracionados, que é conhecido em árabe como o Wadi Musa, Vale de Moisés. Então, é impossível saber exatamente os locais onde aconteceram os eventos, mas existem pequenos monumentos ou capelas que foram erguidas, por exemplo, no período bizantino, que remontam locais que teria marcado a presença do povo hebreu. Existem alguns locais bíblicos ali na parte hoje da Jordânia, lembrando que tudo aquilo já fez parte do Israel antigo. Por exemplo, próximo desse vale que existe entre o Mar Morto e o Mar Vermelho, na parte jordaniana, tem uma pequena cidade que é a antiga Zoar bíblica. Zoar é para onde Ló fugiu com sua família, sua esposa ficou para trás porque virou estátua de sal. E existe a região ali de Ló, né? Existe inclusive a caverna de Ló, onde Ló teria se escondido, isso ali na parte jordaniana desse deserto, porque Israel e Jordânia é dividido no norte pelo Rio Jordão, descendo até o Mar Morto, que divide os dois países, e depois há um vale entre o Mar Morto e o Mar Vermelho, que continua a divisão dos dois países. E vários eventos bíblicos aconteceram no que hoje é a parte jordaniana, ou parte árabe, né? Dá licença, pastor. Então, algumas guerras que a gente vê no livro de Êxodo, ou na caminhada do Êxodo, uma delas foi aquelas batalhas de Josué, né? Aquela famosa que o sol parou, né? Então, também, um pouquinho para frente, aqueles dois grandes reis que enfrentaram, Seom, rei Og, né? Rei de Bazã, é isso? Né? Exatamente. Que eram gigantes, né? Fala-se até tinha uma cama de ferro depois, de mais de 3 metros de comprimento, uma coisa enorme. Esses lugares estão desse lado então, né? Já chegando, que o povo já tinha passado toda essa travessia, quase terminando o deserto, é isso? Essas batalhas Exatamente. aconteceram ali? Quando a gente fala quase terminando, estamos falando dos últimos anos. Dos últimos anos já, isso. A batalha, por exemplo, de Josué teria sido ali na região do Vale do Jordão, que ele fala do Vale do Jordão até Ayalon. Ayalon já é na parte do litoral, então o sol parou naquela região. Ali fica o Monte Nebo, que é o local de onde já estamos falando logo após o Mar Morto, de onde Moisés teria avistado a Terra Prometida. Próximo ali do Monte Nebo, numa região também conhecida como Madaba, onde existem mosaicos do período bizantino maravilhosos, estamos falando de Jordânia, ali tem a nascente de um rio que se chama Zácar, mas que na Bíblia é conhecida como Jaboque. E embaixo, lá onde o Jaboque deságua no Jordão, descendo das montanhas da Jordânia até o Vale do Jordão, é onde Jacó teria lutado com o anjo. Então é possível passar por essa região na parte jordaniana. Interessante que o nome Jaboque é dado como uma inversão do nome de Jacó, que é Jacob, né? E muitas vezes o Jacob é com J, e se você pegar Jacob ao contrário vai virar Jaboque, né? Em inglês ele termina com K, no português é com Q, né? Então são a própria Cádiz Barnea, então são vários sítios ou locais, né? Vários locais bíblicos que estão descritos da parte jordaniana hoje. E assim como existe dentro do território conhecido como Autoridade Palestina, dentro do Estado de Israel, mas a Autoridade Árabe, existem vários locais bíblicos que são muito pouco visitados, né?
por temor de segurança ou por questões de preconceito xenofóbico, existem muitos locais bíblicos que nós muitas vezes perdemos. Eu, nas minhas andanças pelo Oriente Médio, eu tento sempre averiguar as questões de segurança e poder proporcionar às pessoas que vão comigo a oportunidade de conhecer esses locais. Olha que maravilhoso então, olha só. Estudando a história antiga, juntamente com a história bíblica, para você compreender também um pouco da história moderna, ok? Então fique conosco nos próximos episódios, assine ao nosso canal, você se inscreva ali, porque vai ser muito importante, tá bom? E que o Deus da paz esteja no seu coração.